Olá, a gente hoje vai continuar falando do Livro dos Espíritos, esse que é a base, da nossa doutrina maravilhosa, e a gente continua na parte quarta, que fala das esperanças e consolações, e no capítulo 1, que fala das penas e gozos terrestres. Então a gente vai falar sempre, quando estivermos nesse capítulo, das coisas da terra. Coisas essas que são geradas muitas vezes aqui, outras vezes vêm conosco através da nossa viagem pelas encarnações, né? Mas antes da gente começar, vamos pedir a Jesus, esse nosso mestre de amor, esse nosso guia, para que nos abençoe, nos inspire e nos ajude a entender, a apreender o máximo possível de ensinamentos, dos quais eu sou só uma ferramenta de transmissão, né? A gente estuda, a gente pesquisa, mas a gente sabe que são os maiores da vida espiritual que nos inspiram e que formatam, né, o estudo para que alcancemos o fim desejado. Então, agradecendo a Jesus pela oportunidade, vamos dar início, então. A gente se decepciona. Tem um texto que é de autor desconhecido, que eu gosto muito, que diz assim: a gente vai embora. Então ele vai dizendo, usando esse início, a gente vai embora, ele vai mostrando para a gente da insignificância das coisas que a gente dá tanto valor, né? E a gente poderia fazer um texto, né, imitando plagiando esse texto de autor desconhecido, e a gente está fazendo só um pedacinho, é um plágio pequenininho, dizendo: a gente se decepciona. Quem de nós, em algum momento da vida, já não se decepcionou com algo ou com alguém? E eu vou além dessa pergunta para que fique para a nossa reflexão. Quem de nós já não causou uma decepção, já não foi ingrato com alguém, né? Emmanuel, no seu livro Elucidações de Emmanuel, psicografado, claro, pelo nosso Chico Xavier, na página Luz ao Lado, ele vai colocando sobre cada tema que ele quer trazer luz, ele vai colocando um sinônimo. Então ele fala sobre um temazinho e coloca um sinônimo. Esse sinônimo é sempre um chamamento. E nós fomos buscar lá nesse livro o que Emmanuel fala sobre as decepções. Ele as chama de visitas da verdade. Ele dá uma luz ao assunto, mas ele também dá como eu gosto de dizer, um saculejo na gente, né? Para a gente não ficar se vitimizando, falando de temas que são muito importantes, mas sempre colocando para o outro, né?
Coitadinho de mim, o outro me decepcionou, o outro foi ingrato comigo. Não é bem assim, né, gente? A gente não está por aqui à toa, né? A gente não está nesse mundo de provas e expiações por acaso. Nós somos os artífices da nossa jornada e do nosso destino. Do tempo dessa jornada, do tempo para alcançar esse destino, desde que a gente tenha essa consciência, né? Conhece-te a ti mesmo. A gente tem que se conhecer para poder falar de qualquer assunto. A gente tem que trazer para dentro de nós, para que haja o processo de reflexão interior, cada assunto que a gente escuta, de uma palestra que a gente assiste, de um livro que a gente lê, de uma conversa que a gente tem com um companheiro espírita, ou com um companheiro, uma irmã, um amigo, de qualquer crença, a gente tem que trazer para a nossa vida íntima, para que aquilo fique ali fermentando, né? No livro Fonte Viva, tem uma página dedicada a essa frase de Paulo, né? Aliás, mais de uma página. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Então, se a gente traz esses assuntos para o nosso mundo íntimo, não é para ficar ali à toa, é para que aquilo fermente, para que aquilo se transforme, aumente e nos traga a condição de realidade, de enxergarmos a realidade. As decepções, elas são irmãs das frustrações. A gente foi buscar lá no dicionário, eu gosto muito de fazer isso, porque o dicionário nos ajuda a ter outras visões daquilo que a gente vai falar. A gente está falando de decepção, ou decepções, né? E a gente não tem uma só, a gente tem várias. Por que a gente se decepciona, gente? Por quê? E lá do dicionário diz assim: decepção é igual a sentimento de desgosto, de mágoa ou desalento. Vou repetir. Decepção é sentimento de desgosto, de mágoa ou desalento. Mas tem uma definição que foi a que mais me chamou a atenção, que fala que decepção é um desapontamento causado por uma circunstância imprevista. Um desapontamento causado por uma circunstância imprevista. Que circunstância imprevista, gente? Que circunstância imprevista? São as expectativas que nós criamos em torno ou sobre algo ou alguém. Então, as circunstâncias imprevistas são as expectativas que nós criamos sobre algo ou sobre alguém. Toda vez que a gente cria expectativa, a gente está usando as nossas emoções, usando os nossos sentimentos para construir
realidades. Né? A gente está criando expectativa sobre algo ou sobre alguém. Aí eu penso, por que a gente, em vez de ficar criando expectativas, a gente não pensa em criar gatinhos, cachorrinhos, passarinhos não, tá, gente? Eu tenho uma opinião muito séria sobre quem prende passarinhos em jaulas para criar, para ouvir o canto. Eles nasceram para voar. Nós até podemos invejá-los, porque têm a capacidade de voar, de enxergar tudo de cima, de abranger uma vista que nós aqui, grudados à terra, não somos capazes. E aí a criatura vai e prende o passarinho. Então o bichinho deixa de usar e de ter a sua liberdade e de ter a capacidade de ir em busca de tanta coisa. Então é uma brincadeira que a gente fez, mas vamos voltar ao assunto principal. A maioria de nós, ao conhecer alguém, utiliza muitas emoções e sentimentos e deposita esses sentimentos e emoções naquela pessoa ou naquele projeto. E aí, quando a gente acha que a pessoa ou que aquilo não está nos respondendo de forma satisfatória, não está, como diz a garotada, dando match com as nossas expectativas, a gente se decepciona. Vocês ouviram bem tudo que eu falei, né? A gente criou a expectativa, a gente depositou aquelas expectativas ou aquela expectativa sobre algo ou sobre alguém. A gente analisou para chegar à conclusão de que aquilo ou aquela pessoa não está nos respondendo ou correspondendo de forma satisfatória. Que forma satisfatória é essa? É tudo análise nossa. É tudo projeção nossa, entrega nossa sobre alguém ou algo. E aí, quando as pessoas não correspondem como a gente quer, a gente se decepciona. E a gente se decepciona e se afasta ou deixa de enxergar aquela pessoa, com licença, do jeito que a gente enxergava. E a isso a gente dá um nome de decepção. A pessoa não fez nada. Toda vez eu me embolo com a minha colinha, vocês me desculpem, mas é porque tem que ter a colinha. A pessoa não fez nada. Na maioria das vezes, né? A pessoa não fez nada. Lógico que às vezes a pessoa age também, né? Aquilo que eu falei.
Nós não somos vítimas, nós não podemos nos vitimizar, mas as pessoas também, em algum momento, agem, né, na nossa direção, fazendo exatamente a mesma pessoa, criando, deixando de criar gatinho e cachorrinho para criar expectativas e depositando nessas pessoas, na gente, no caso, que a gente está falando do outro para a gente, depositando emoções e sentimentos que nós, ou a pessoa, né, no caso, estipulou. E aí se decepciona. E aí se afasta. E aí deixa de enxergar igual. E ao longo da nossa vida, quantas vezes isso acontece? A gente está partindo do princípio de que a gente, ainda nesse momento, falando de decepção, não está reagindo. Se houve reação, foi uma reação interna. Se houve reação, foi o afastamento ou a forma de enxergar essa pessoa. A doutrina espírita, em sua vasta literatura, assim como a psicologia e algumas outras filosofias, tais como o budismo e outras, elas têm uma visão, elas têm um recado para nós sobre essas expectativas. Elas dizem que são totalmente responsabilidade nossa. Que era aquilo que eu estava falando. A gente agora está botando os pingos nos is. Essas expectativas criadas são completamente responsabilidade nossa. E vai mais além. A psicologia, no caso. A doutrina espírita também fala dessa forma, com outras palavras. Incapacidade nossa. Depositar emoções e sentimentos de forma atabalhoada sobre pessoas, sobre projetos de vida. É exatamente isso. É incapacidade nossa, é responsabilidade nossa e ainda é falta de autoestima nossa. Por que falta de autoestima? A gente resolve que vai gostar dessa pessoa. A gente resolve que vai confiar nessa pessoa. Mas toda vez que a gente resolve alguma coisa, a gente tem que saber que vai haver da parte do outro uma resposta, ou a gente está assumindo uma responsabilidade sobre alguma coisa que vai nos responder da maneira como essa alguma coisa ou como esse alguém pensa e age. Falando rapidamente de falta de autoestima, só para a gente saber que se a gente não consegue dar conta das nossas emoções, se atualmente nesse planeta as emoções nos controlam, ao invés de nós controlarmos as nossas emoções, a gente vai ter que trabalhar isso. A gente vai ter que evoluir
E isso vai melhorando à medida que a gente evolui. Então, que a gente nesse momento da palestra, a gente não resolva desligar e dizer, não dou conta disso tudo. Não dou conta de tomar conhecimento disso tudo. A gente tem que saber que falta de autoestima é um componente da nossa evolução. A gente só tem autoestima quando a gente se enxerga como a gente realmente é. Quando a gente resolve dar conta de tudo aquilo que a gente faz, pensa, isso vai criando na gente um modelo de reação. Porque eu sei quem eu sou. Porque eu sei como eu reajo. Porque eu sei como é que eu penso. Porque eu sei que emoções e sentimentos são coisas valiosas, mas que ainda assim vale a pena investir no outro. Isso é autoestima. Porque você vai investir no outro, sabe que pode vir do outro alguma coisa que te desagrade, porque você ainda não é perfeito, mas você tem que dar conta disso. A nossa troca na sociedade é toda feita nessa base. Eu ajo, você reage. Eu ajo pretendendo alguma coisa, você reage dando conta daquilo que eu pretendia, mas que de repente você não pretende. Então você reage da forma que você é. Então o nosso grande objetivo é a gente se conhecer tão bem que a gente seja capaz de dar conta disso. E aí, a gente também tem que tomar conhecimento que se a gente está depositando alguma coisa no outro, o outro é um mundo à parte. Nós somos um mundo aqui dentro. O outro é um mundo à parte. E a gente é um mundo complexo, como nós somos. Né? E a gente não tem ingerência direta sobre o outro. Não tem. Por que eu estou falando não tem ingerência direta? Porque a gente tem alguma ingerência sobre o outro. Sabe qual é a ingerência que a gente tem sobre o outro? O nosso exemplo. Não o que a gente fala, não o que a gente pensa, mas como a gente age. Esse é o nosso exemplo. Essa é a nossa ingerência sobre o outro. A partir do momento que você dá o exemplo, bom ou ruim, você está mandando uma mensagem para o outro. E aquilo pode ou não ser aproveitado. Né? Vamos continuar. A respeito de decepção, que a gente falou lá no começo, que as decepções são irmãs das frustrações, tem uma fábula que com certeza muitos de vocês já conhecem, que é a fábula do sapo e do escorpião. Um dia, um escorpião viu um sapo à beira de um rio, e um rio que o escorpião queria atravessar, mas não podia. O escorpião não nada.
tá? Então ele chegou perto do sapo e pediu: sapinho, será que você consegue me levar nas suas costas de uma margem à outra desse rio? Aí o sapo diz: não, nanina não. Só se eu fosse um tolo que eu te levaria para outra margem nas minhas costas. Porque você vai me picar, você vai me paralisar e eu vou me afogar. O escorpião falou: não se preocupe. Não se preocupe, porque se eu fizer isso, eu vou afundar junto. E eu não quero afundar junto, eu só quero chegar na outra margem. E diante dessa lógica, o sapo disse: ok, sobe aí que eu vou te levar. E foi. Quando já estava próximo da outra margem, o escorpião picou o sapo. E o sapo, então, decepcionado, assustado, diz assim: por quê? Por quê? Já ficando paralisado, né? Começando a afundar. E aí o escorpião responde: porque eu sou um escorpião e essa é minha natureza. Então a analogia que a gente faz aí é: nós somos, às vezes, o sapo, às vezes o escorpião. A gente pode causar uma decepção a tal nível que às vezes pode provocar o afundamento do outro, né? Uma decepção tão forte que causa uma depressão. Ou a gente pode ser o que pica, ou o que é picado. E a gente vai alternando esses papéis, e ora nos decepcionando, ora causando decepção ao outro. Mas o que a gente tira dessa fábula? Que é uma escolha nossa, que é o nosso livre-arbítrio que vai decidir, juntamente com um trabalho de reforma íntima, que é aquilo que eu falei, trazer tudo para o nosso mundo interno, para que, reflexionando sobre aquilo que a gente vive, ouve, apreende, a gente possa trabalhar isso dentro da gente e fazer as nossas escolhas. Escolhas de sermos sapos ou escorpiões. E eu suspeito que, mais uma vez falando, né, do mundo de provas e expiações, eu suspeito que a gente está mais para escorpião do que para sapo. Senão a gente não estava mais por aqui, né? A gente não pode esperar nada do outro por suposição nossa, somente. Suposição, como é que eu vou dizer? Superficial, né? A gente tem que ter um trabalho. E esse trabalho tem a ver com o nosso livre-arbítrio. São as escolhas que a gente vai fazendo ao longo da nossa jornada para que a gente melhore. E a gente está nesse momento aqui, né? Por isso o capítulo fala das penas e gozos terrestres. Essa é uma das penas, a decepção, né? Mas também sempre presente o nosso livre-arbítrio, que era aquilo que eu estava falando lá, sobre a gente é responsável, a gente às vezes é incapaz, e a gente se enrola porque a gente ainda não aprendeu tudo.
né? Nessa fábula do sapo e do escorpião, falando dela, a gente está falando também de ingratidão. E como diz a pergunta 937 do Livro dos Espíritos, que é o trecho que a gente está estudando, a ingratidão é filha do egoísmo. É outra pena terrestre. Falamos da decepção, agora da ingratidão. A ingratidão é filha do egoísmo e é também característica dos orgulhosos. Tanto a ingratidão quanto o egoísmo, quanto o orgulho, são defeitos morais que nós trazemos e que outros trazem também. Os outros, né, com quem convivemos, trazem também. E defeitos morais causam constrangimento e dor aos outros e a nós mesmos. Ser ingrato é ser incapaz, vamos voltar lá na incapacidade nossa, ser ingrato é ser incapaz de ser grato, né? Parece óbvio, mas pensando bem, se você é ingrato, você é egoísta, você é orgulhoso. Toda vez que nós somos ingratos com alguém, a gente está sendo egoísta e orgulhoso. Por quê? Porque o ingrato, ele só está preocupado com aquilo que traz vantagens a ele. Deixou de trazer vantagem, você é uma peça fora do tabuleiro, desse grande jogo de xadrez que a gente joga, né, por aí afora, pelas encarnações afora. Então, é uma analogia para dizer que se você não consegue ser grato, se você não consegue receber e retribuir o que você recebeu, você é egoísta, você é orgulhoso. E você vai, em algum momento, responder por essa falta à lei de Deus. É a história da ação e reação. Se você faz, ainda que, a gente já vai falar disso, você não tenha consciência do que você está fazendo, e isso é um fator amenizante, digamos assim, é um fator que diminui um pouco a sua responsabilidade sobre isso, mas ainda assim você vai responder por isso. De uma forma mais forte, de uma forma mais intensa, de uma forma mais suave, porque você não sabia, mas ainda assim você vai responder por isso. O ingrato, ele falha na lei de ação e reação, porque é uma das coisas mais básicas
de um relacionamento, né, entre dois espíritos imortais, uma das coisas básicas é você dar e receber. E também é uma das coisas, né, escritas na lei de Deus, essa que está completa, né? Artigos, parágrafos, como existe a lei humana, a lei divina muito mais bela, muito mais complexa e ao mesmo tempo muito mais objetiva, está inscrita dentro de você. E você sabe tudo que precisa saber. Você pode escolher fechar os olhos, que é o que o egoísta, o ingrato, o orgulhoso faz. Pega a pessoa, usa a pessoa e descarta. Dependendo da pessoa, lá na frente, o ingrato pode ir lá buscar de novo a pessoa, porque ela é mais completa diante da lei de Deus, né? O inverso da ingratidão é a gratidão. E a gratidão pressupõe espíritos generosos, fortes, tolerantes, compassivos. E a gente não pode exigir de um espírito fraco a força de um espírito que já evoluiu. Então, quando você usa uma pessoa uma vez, descarta, porque você ainda é ingrato, ainda é egoísta, ainda é orgulhoso, e você lá na frente busca essa mesma pessoa para pedir novamente um favor, para pedir novamente algo que ela possa te oferecer. Não quer dizer que a pessoa é bobinha, não quer dizer que a pessoa esqueci a palavra agora, é uma pessoa frágil. A pessoa provavelmente, se você errou com ela, foi grato com ela, a descartou naquele momento e traz de novo a pessoa para a sua vida, mesmo que com a intenção momentânea de usá-la, se essa pessoa te atende novamente, essa pessoa não é bobinha. Essa pessoa é um espírito que já evoluiu mais do que você. É um espírito que já é capaz de compreender a sua falha de caráter, a sua falta de percepção e de conhecimento da lei de Deus. Ela vai te atender novamente. Muitos não vão te atender novamente. Vão te taxar de ingrato, de egoísta, de orgulhoso e vão se afastar. Como a gente também já falou no início da palestra. Aí as afeições destruídas que estão no título desse item, dessas perguntas do Livro dos Espíritos. Afeições se rompem, porque o outro, além de você ter sido todo errado, o outro foi incapaz de suportar aquilo que foi feito, aquilo que foi pedido e não retribuído. A gente sabe da história, né? Lá na Roma Antiga,
quando um grupo de senadores prepara um complô. Olha que coisa moderna. Lá atrás, no Império Romano, aconteceu um complô de senadores para derrubarem o imperador Júlio César. Só que antigamente, como nós éramos mais selvagens, né? O complô, que hoje em dia seria simplesmente tirar a criatura do cenário político através de falsidades, de falsos testemunhos. Naquela época era uma coisa mais selvagem. E Júlio César foi vítima dentro do Senado romano, foi morto a punhaladas, e quando ele já está caindo, ensanguentado, fraco, e começa a olhar todos aqueles que o apunhalaram, que decepção, que ingratidão ele sofre quando reconhece entre os que o apunhalaram seu filho adotivo, Marcos Brutus. E aí a célebre frase que se imortalizou e a gente usa até hoje, quando ele olha ainda com o resto de forças que lhe restam, e ele diz: até tu, Brutus, filho meu. Olha quanta ingratidão da parte dos senadores, obviamente, mas daquele que era filho adotivo de Júlio César, Marcos Brutus. A tristeza com que esse espírito partiu, né, a decepção que lhe causou o filho, matando aquele pai, juntamente com os senadores, apunhaladas, simplesmente porque o pensamento daquele imperador ia contra os interesses daquele grupo de senadores. Hoje em dia a gente já não mata mais apunhaladas reais, né? Mas a gente mata lentamente o outro. Toda vez que a gente conspira contra o outro a nosso favor, com um ato de ingratidão, de egoísmo, toda vez que a gente faz alguma coisa ao outro, a gente está sendo egoísta, a gente está sendo orgulhoso, porque acha que é melhor que o outro e que o outro não vai se importar se eu pedir alguma coisa e esquecê-lo depois. Se quer mandar um zap, né, para ser moderno, se quer mandar um zap para agradecer, né? Hoje em dia as pessoas não falam mais ao telefone, né? Raramente isso acontece. É até tido como alguma coisa que te causa incômodo, uma ligação telefônica, né? Nas regras de etiqueta da tecnologia moderna, uma ligação é um incômodo. Então você manda um zap. Então toda vez que você usa o outro, se utiliza daquilo que ele pode te dar, porque ele ocupa um cargo, porque ele ocupa uma posição pública que te interessa, porque ele
detém algum conhecimento que você não tem, e depois você sequer dá um retorno àquela pessoa. Olha, o que você fez para mim foi legal, obrigada, obrigado, me ajudou muito. Você está sendo ingrato. Muita gente é ingrata sem o saber. Por quê? Porque ainda não evoluiu. Não evoluiu nada. Não evoluiu nada. Sequer é capaz de entender que está sendo ingrato. Não sabe. Porque adiantamento intelectual pressupõe adiantamento moral. O contrário. Adiantamento moral pressupõe adiantamento intelectual. As duas frases estão corretas, dependendo do caso. Então, se você é ingrato sem saber que é, o teu caráter está falho. O teu caráter está falho. Está faltando a você esse adiantamento intelectual, ou simplesmente esse adiantamento de conhecimento. A gente fala intelectual, parece que é uma coisa de outro mundo, né? Não. É simplesmente saber o que está acontecendo. Saber o que está acontecendo. Entender que as suas emoções, que os seus sentimentos não te controlam. Passar a controlá-los, passar a examinar cada ato seu, cada palavra, cada frase sua, dentro do contexto do bem, dentro do contexto da verdade, a verdade com V maiúsculo. Que você é um espírito imortal a caminho da luz. A gente fala de ingratidão para finalizar, e a gente tem que lembrar de Jesus, com certeza, em todos os nossos estudos, em todas as nossas ações no mundo. Jesus foi tratado na terra como patife, impostor, foi injuriado, foi desprezado, morreu na cruz. E o que ele fez durante sua estada neste planeta foi só dar amor, salvar, curar, ajudar. Agora imaginem, se Jesus foi na Terra tratado dessa maneira, por que a gente não está me faltando a palavra, isso tem acontecido muito comigo. Eu quero falar uma determinada palavra e ela some. Eu não sei se com vocês isso acontece, mas comigo tem acontecido bastante. Jesus deu, e foi maltratado a gente, que é nada, que, como dizia Chico Xavier, eu sou um verme rastejante. Por que a gente espera ser tratado com tanta deferência?
Porque quando a gente é decepcionado ou alguém nos trata com ingratidão, a gente fica tão mexido. A gente tem que evoluir para que isso deixe de acontecer. Só evoluindo como espíritos imortais, só fazendo a nossa reforma íntima, que é o comecinho da nossa evolução espiritual. Só assim a gente vai conseguir compreender toda essa mecânica, toda essa dinâmica, usando uma palavra melhor, né? A gente vai estar adequado na lei de ação e reação, que é dar sem esperar retribuição, dar pelo prazer de dar, fazer o bem pelo prazer de fazer o bem sem esperar nada em troca. Assim a gente começa a evoluir, dessa forma. Eu escolhi, para encerrar, no livro de Joana de Ângeles, chamado Psicografia do Nosso Divaldo. O livro chama-se Momentos de Felicidade. E eu peguei um trechinho só para a gente encerrar. E diz assim, nos diz Joana: causa-te surpresa o fato de ser o teu acusador de agora, o amigo aturdido de ontem, que um dia pediu-te abrigo ao coração gentil e ora não te concede ensejo, sequer para esclarecimentos. Não te desalentes. O mundo é impermanente. Esquecem-se os homens do bem recebido, transformando-se em cobradores cruéis, sem possuírem crédito, qualquer crédito, perdão. Não lhes guardes rancor. Essa é a grande mensagem desse estudo. Se a gente não guarda mágoa ou rancor, a gente está começando a crescer. Obrigada pela atenção, obrigada pela honra de mais uma vez estar aqui, ter estado aqui com vocês, trazendo um pouquinho mais para que a gente vá guardando e reflexionando. Fiquem com Deus.